Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o chapéu festival. Ele tem um design contemporâneo, é todo feito em ponto baixo e estruturado apenas pelo fio. Para fazer o chapéu, você vai precisar de 3 novelos do fio festival. Essa aqui é a cor show. Esse é um fio 100% poliéster que lembra a ráfia. É excelente para peças estruturadas. Você também vai precisar de uma agulha de crochê 4 milímetros e uma agulha 5 milímetros, uma fita métrica, marcadores de ponto, uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. Vamos trabalhar com a agulha 4 milímetros. Começamos o chapéu fazendo um anel mágico, fechado com uma correntinha, e depois 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Puxamos o fio fechando o anel e vamos ajeitá-lo. Essa peça será trabalhada em espiral, então nós não vamos fechar as carreiras. A próxima carreira vai começar sobre o primeiro ponto da carreira anterior. Então, esse aqui foi o primeiro ponto, vou passar a minha agulha e fazer nele um aumento, ou seja, 2 pontos baixos feitos no mesmo ponto de base. Esses 2 pontos são os primeiros da segunda carreira. Esse aqui foi o primeiro ponto que nós fizemos e nele a gente vai colocar um marcador de pontos. Você vai usar esse marcador até o final da peça, sempre colocando no primeiro ponto da carreira. Vamos continuar a segunda carreira, fazendo um aumento sobre cada ponto de base. No final, você ficará com 12 pontos no total. Cheguei ao final, o próximo ponto está com o marcador. Então, quando a gente trabalhar sobre ele, já estaremos fazendo a próxima carreira, que é a terceira. Vou tirar o marcador e fazer o primeiro ponto. Coloco o marcador nesse primeiro ponto e no próximo vou fazer um aumento. Vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento até completar a carreira. Então, no próximo faço um ponto sozinho e depois faço um aumento. Um ponto sozinho e no próximo ponto de base um aumento, e assim em diante. Vamos seguir para a quarta carreira. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto e marco esse ponto. Agora vou fazer mais um ponto baixo sozinho e só depois um aumento. E vamos repetir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento até completar toda a volta da carreira. Cheguei ao final e a forma está começando a ficar com pontinhas de um hexágono por causa dos 6 aumentos. Esse fio é muito moldável, então a nossa dica é a cada carreira você ir ajeitando esses pontinhos, essas quinas, para ele ficar mais redondo possível. Outra observação é que a gente quer que os pontos fiquem mais apertados do que frouxo, para a peça ter bastante estrutura. Vamos iniciar a quinta carreira. Eu faço o primeiro ponto no lugar que está marcado, marco logo em seguida. E nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos entre aumentos. Então, vamos começar com 3 pontos, em seguida um aumento e repetindo isso até o final, sempre fazendo 3 pontos entre cada aumento. E enquanto crocheta, você já pode ir modelando o seu círculo. Terminei a quinta carreira com 3 pontos entre aumentos e agora vamos para a sexta carreira, fazendo 4 pontos entre cada aumento. Então, começo fazendo os 4 pontos, sem esquecer de marcar o primeiro, e depois faço um aumento. E sigo assim até o final. Cheguei ao final da sexta carreira e esse começo do chapéu vai servir como uma amostra para você regular a sua tensão do ponto e o tamanho da sua agulha. Essa minha amostra está medindo entre 6,5 e 7 centímetros. Se a sua amostra estiver muito menor do que a minha, você pode usar uma agulha meio número ou um número maior, ou então deixar os seus pontos um pouco menos apertados. Mas se a sua amostra estiver muito maior, eu indico que você diminua a sua agulha ou então tente fazer os seus pontos um pouco mais apertados.
A amostra conferida e mudanças feitas, vamos agora seguir com o nosso chapéu. Na carreira anterior, a gente fez 4 pontos entre aumentos. Então, agora nessa carreira, que é a 7ª, nós vamos fazer 5 pontos entre aumentos. E sigo marcando o primeiro ponto. Terminei a carreira 7 e nós vamos seguir aumentando esse círculo, colocando a cada carreira um ponto a mais entre os aumentos. Nós começamos com nenhum ponto entre os aumentos, depois um ponto entre eles, depois 2 pontos, 3, 4 e agora 5 pontos entre aumentos. Então, na próxima carreira, teremos 6 pontos entre os aumentos e assim em diante. Para saber até onde você vai crescer o círculo, você vai medir a circunferência da sua cabeça, diminuir 2 centímetros, e essa é a medida que o seu círculo vai precisar ter no final. Por exemplo, a minha cabeça mede 56 centímetros, então eu preciso crescer esse círculo até alcançar aproximadamente 54 centímetros. Então, eu vou seguir por aqui aumentando o meu círculo, sempre colocando um ponto a mais entre os aumentos. Se na carreira anterior foram 5 pontos entre aumentos, nessa eu vou fazer 6 pontos e assim em diante, lembrando de usar o marcador no primeiro ponto. Aqui está o topo do chapéu pronto. Eu cresci até a carreira 15. E nessa última carreira, eu fiquei com 13 pontos entre os aumentos. É importante você gravar ou anotar o número de pontos que você fez entre os aumentos na sua última carreira do topo do chapéu. Vou medir aqui a circunferência para mostrar para vocês que ela está com aproximadamente 54, 55 centímetros. Então, está no tamanho que eu preciso. Dependendo do tamanho da sua cabeça, você vai fazer um topo com mais carreiras ou com menos carreiras. Não tem problema nenhum. O importante é você gravar o número de pontos que você fez entre os aumentos nessa última carreira. Vamos seguir para a copa, que é a lateral do nosso chapéu. A primeira carreira da copa vai ser feita em ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, é só fazer um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior, lembrando de marcar o primeiro ponto feito. Essa é a primeira carreira da copa do chapéu, então você vai marcá-la usando um outro marcador de pontos, de preferência com uma cor diferente. Coloque esse marcador numa alcinha na frente do ponto, assim. Esse marcador azul vai ficar aí até o final, você não vai mexer nele. O único que vai mexer vai ser o amarelo, como a gente já estava fazendo antes. Então, vou continuar a minha carreira toda em ponto baixo, sem aumento, até o final. Terminei, já dá para ver que o chapéu começou a dar uma virada. Vamos então seguir para a segunda carreira da copa. Nessa segunda carreira da copa, nós vamos retomar a sequência de aumentos, colocando um ponto a mais entre os aumentos. Então, se na minha última carreira do topo eu tinha 13 pontos entre aumentos, agora eu vou fazer 14 pontos entre aumentos. Se você não guardou esse número, você pode voltar aqui na carreira anterior a essa que está marcada e contar o número de pontos que você encontra entre os dois aumentos. Então, vamos seguir agora para a segunda carreira da copa. No meu caso, eu vou fazer 14 pontos entre aumentos. Eu continuo marcando o primeiro ponto com esse marcador aqui amarelo, e agora vocês vão ver que o marcador azul, que é o que está marcando a primeira carreira da copa, né? Ele não vai sair do lugar. Eu vou só trabalhar os pontos, passar por ele e pronto. Então, eu fiz 14 pontos, depois um aumento e vou seguir assim até o final. Terminei, o chapéu está um pouco mais arredondado. Vamos seguir para as próximas carreiras da copa. A partir dessa terceira carreira, todas elas vão ser em ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. Então, é só você fazer um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior, sem deixar de marcar sempre o primeiro ponto da carreira. E é a partir de agora que a nossa lateral do chapéu vai começar a crescer. E aqui está a copa toda finalizada. O chapéu já está tomando forma. Eu fiz um total de 16 carreiras, lembrando que a contagem começa aqui nessa carreira que está marcada. Isso dá mais ou menos 9 centímetros, então você pode crescer a sua lateral do chapéu até você ter entre 8 e 9 centímetros. A próxima etapa é a aba, mas antes dela, vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo em volta de toda a copa. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto baixíssimo e marco logo em seguida. Esses pontos não podem estar apertados, pelo contrário, eles precisam ser
mais frouxos. Se eles ficarem apertados, o chapéu vai ficar apertado na sua cabeça. Então, para fazer um ponto baixíssimo mais largo, você pode alargar essa alça que está na agulha e tomar cuidado para não apertar o ponto. Uma forma mais fácil é aumentar o número da agulha. Para isso que nós vamos usar a agulha número 5, para fazer toda essa carreira de pontos baixíssimos. Se você tiver um ponto baixíssimo muito apertado, você pode até, se quiser, aumentar ainda mais a sua agulha. Terminei a carreira de ponto baixíssimo, olha só como ele ficou mais larguinho. E agora a gente vai voltar a trabalhar com a nossa agulha de número 4. E vamos fazer a aba pegando o ponto baixíssimo que acabamos de fazer. Lembra aquele número de pontos que você fez entre os aumentos lá no final do topo? Vamos relembrá-lo. Eu terminei meu topo com 13 pontos entre aumentos. Depois, no começo da copa, eu fiz uma carreira de 14 pontos entre aumentos. Então, agora, a minha primeira carreira da aba vai ter 15 pontos entre aumentos. Então, eu estou seguindo com a sequência de carreiras de aumentos. Se você não lembra, você pode vir aqui, ó, na segunda carreira da copa e contar quantos pontos tem entre aumentos. No meu caso, são 14, então a minha primeira carreira da aba vão ser 15 pontos entre aumentos. O primeiro ponto da aba vai ser aqui no primeiro ponto baixíssimo, que está marcado. É só passar a agulha pelo ponto baixíssimo e fazer o ponto baixo normalmente, lembrando de marcá-lo de novo. E vou seguir pegando sempre o ponto baixíssimo, só as duas alças do ponto baixíssimo, desse jeito aqui. Vou fazer 15 pontos baixos. E depois um aumento, que é para ser feito da mesma forma, só passar a agulha e fazer os dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Como a gente está pegando o ponto baixíssimo, você vai ver que está começando a virar o trabalho, ou seja, fazer realmente uma aba aqui nessa lateral. Completei toda a volta, como tem uma carreira só, está muito pequenininha essa aba, nem dá para perceber. Vamos fazer a segunda carreira da aba seguindo a sequência de carreiras com aumento. Então, se na carreira anterior a gente tinha 15 pontos entre aumentos, agora nós vamos fazer 16 pontos entre aumentos. Lembrando que esses números são de acordo com a minha medida. A sua medida pode ser diferente, então por isso que é importante você anotar. Terminei a segunda carreira da aba, agora já dá para perceber um pouco mais. Vamos fazer agora a terceira carreira da aba. Essa terceira carreira vai ser toda em ponto baixo sem aumento. Então, é só fazer um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, sem nenhum aumento, até o final. Finalizei. Nós temos 3 carreiras na nossa aba. Lembrando, as duas primeiras são carreiras com aumento e a terceira é carreira sem aumento. A gente vai seguir fazendo essa sequência de 2 carreiras com aumento, lembrando de aumentar um ponto entre aumentos a cada carreira e depois uma carreira sem aumento. Então, se minha última carreira com aumento eu coloquei 16 pontos entre eles, agora eu vou colocar 17 pontos entre eles, nesse meu caso. E aqui está a aba do chapéu com mais 3 carreiras feitas. As 2 primeiras foram com aumento, depois uma carreira sem nenhum aumento, aí voltamos a fazer 2 carreiras com aumento e mais uma carreira sem aumento nenhum, sempre de 3 em 3. Vamos seguir crescendo a nossa aba de 3 em 3 carreiras até a gente alcançar uma carreira com aumentos que tenha 20 pontos entre aumentos. E esse número vale para todo mundo. Então, se você fez uma carreira com 20 pontos entre aumentos, é para parar e voltar aqui para seguir as próximas instruções. E aqui está a aba do chapéu, bem maior. Então, eu continuei aquela sequência de 3 em 3 carreiras até chegar nessa minha carreira que ficou com 20 pontos entre os aumentos. Logo depois dela já seria uma carreira sem aumento, então eu fiz essa carreira sem aumento já. Se for o seu caso, você pode fazer também. O importante é, a próxima carreira que você for fazer com aumentos, a gente vai acrescentar alguns aumentos nela. Como vai ser feito? Ao invés de fazer 21 pontos entre aumentos, que seria a sequência, a gente vai fazer 10 pontos entre aumentos. Então, eu vou fazer 10 pontos baixos, depois um aumento, depois mais 10 pontos baixos e em seguida outro aumento.
Dessa forma, você vai perceber que antes a gente tinha 6 aumentos ao longo da carreira e agora a gente vai ficar com 12 aumentos. Terminei a carreira, agora eu vou fazer a próxima carreira com aumentos, voltando a seguir aquela lógica de aumentar um ponto entre os aumentos. Então agora nós vamos fazer 11 pontos entre os aumentos. Depois dessa carreira, nós vamos fazer uma carreira inteira sem aumentos, ou seja, continuamos com aquela lógica de 3 em 3 carreiras. A única diferença que teve foi essa quebra ali nas carreiras dos 20 pontos. Eu fiz mais algumas carreiras da aba, ela agora está com 15 carreiras e com cerca de 8,5 cm, 9 centímetros. Olha só como esse fio deixa a peça estruturada, não precisou de nenhum arame e também não colocamos nenhum produto na aba. Agora a gente vai finalizar essa aba fazendo uma voltinha no final. Para isso, você vai fazer agora 3 carreiras, todas as 3 sem fazer aumento nenhum e focando nessa voltinha, ou seja, essas carreiras vão ficar um pouco viradas. Já fiz 2 carreiras sem aumento, botei até o marcador aqui na primeira carreira para ficar mais fácil de visualizar. Vamos modelar essa volta do chapéu, então eu vou pegar aqui as 2 carreiras e começar a virar, a modelar essa aba e fazer isso por toda a volta para ficar desse jeito aqui, tá vendo? Essa virada aqui no final. Falta fazer a última carreira sem aumento da virada da nossa aba. Eu vou fazer os pontos já modelando essa aba, já usando os dedos para ajudar a peça a ficar no formato que a gente quer. Terminei a terceira carreira sem aumento. Desse lado aqui eu já fiz aquela modelagem de dobrar as carreiras. E desse outro eu ainda não fiz, então dá para ver a diferença. Vou contar 3 carreiras para baixo e voltar a modelar essa virada ao longo de toda a volta. Olha só o resultado. Para finalizar a aba e o chapéu, vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor de toda a aba, dessa vez continuando com a agulha 4 mm. Diferente da carreira que fizemos antes, essa aqui os pontos baixíssimos não precisam estar frouxos, mas também não precisa apertar além da conta, é só fazer eles na mesma tensão dos outros pontos. Completei a carreira, ela deixa um acabamento mais grossinho aqui na ponta e ajuda a estruturar ainda mais a nossa aba. Agora você pode cortar o fio, puxar. Com a agulha de tapeçaria, vamos fazer o ponto falso. Vou pular o primeiro ponto que está marcado, passar o fio pelo segundo ponto, dessa forma. Vamos ajeitar essa alça que acabamos de fazer. E voltar com a agulha pelo mesmo buraco de onde o fio está saindo, por aqui. Ponto falso está pronto, agora é só arrematar os fios pelo lado de dentro do chapéu. E o seu chapéu está pronto para você ir na praia, na piscina ou dar um passeio por aí.